Que a santa paz de Deus, o amor do nosso Mestre Jesus, o nosso Deus Pai, sabedoria suprema, causa primeira de todas as coisas. Dá Ele o nome que você quiser, mas Deus é um só. Jesus é o nosso Mestre e Senhor, amigo de todas as obras. Damos graças a Deus, Pai, por mais um dia nesta vida. E por nós estarmos gravando mais uma semente de luz. Hoje nós vamos gravar a terceira parte do capítulo 1 do Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo. As três revelações. Hoje nós vamos gravar a terceira revelação. Primeiro nós falamos de Moisés, o libertador. E a pesquisa, a pergunta, por que é que as igrejas, as religiões, não aceitam a lei do divino? Porque a igreja não aceitou a primeira criação do homem e da mulher. Então criou-se Adão e Eva. Moisés, o libertador, foi dado a ele a carta magna, os 10 mandamentos. Eles não aceitaram, criaram a lei de Moisés, a lei civil. Houve-se trevas no mundo. Deus, que a sua benignidade dura para sempre, enviou a nova aliança, o Messias de Deus, o Emmanuel, o Cristo do Deus vivo. Mas a igreja, o homem, não aceitaram. Novamente, então cobre as trevas o planeta Terra. Segundo João Evangelista, a luz brilhou nas trevas, mas a igreja, o homem, não aceitou. Então houve-se um silêncio, um tempo em que o mundo cobriu-se de treva. A igreja levantou contra o Criador. Aliás, contra o Messias de Deus. Perseguiu ele desde o seu nascimento até a crucificação da cruz. Mas só que ele ressuscitou e venceu a morte. Os apóstolos, quando Jesus aparece a eles durante 40 dias, eles levantaram novamente e começaram a continuar levantando a primeira igreja, primeira e única igreja fundada por Pedro, o apóstolo, na casa de Pedro, lá na Galileia, que se chamava a Casa do Caminho. Isso está registrado no primeiro capítulo do livro do Atos dos Apóstolos. Segundo o evangelista Lucas, durante alguns tempos, a igreja, a Casa do Caminho, já tinha mais de 3.500 seguidores. Então, novamente, a igreja se enche de ira, de inveja, e começa a perseguição. Mata todos os apóstolos. O último a ser morto foi o apóstolo Paulo de Tarso.
que foi decapitado. Houve-se um silêncio no planeta Terra durante vários séculos, porque a igreja se levantou com tanta ira, deixando um rastro de sangue, de preconceito e de intolerância religiosa. Cobriu novamente o mundo de treva e de incredulidade. Então começou lá nas Américas as primeiras manifestações dos Espíritos. Deus novamente tem misericórdia da humanidade. E começa então a manifestação dos Espíritos através de duas meninas da família Fox. Ela descobre que alguém está querendo comunicar com ela através de pancada. E ela então tem uma ideia, faz um código. Diz a ele: olha, se tiver alguém aí, vamos nos entender. Eu vou fazer pergunta. Se tiver alguém, se for sim, você dá uma batida. Se for não, você dá duas batidas. Então o espírito deu uma pancada. Ela então perguntou: tem alguém aí? Ele então deu uma batida. Sim. Aí ela pergunta: mas você está vivo? E ele deu duas batidas. Não. E assim ela começou o diálogo. Depois ela formulou o outro com letras, para formular a palavra. Depois descobriu que elas impondo a mão sobre uma mesinha de 3 pernas, a mesinha começava a dançar, a se levantar. E também respondia a pergunta. Quando perguntava, dava uma batida se fosse sim, duas se fosse não. Depois descobriu que através de uma prancheta poderia escrever nome. Foi a primeira manifestação espírita. Quase 200 anos, agora na nossa era, 2 sacerdotes. Conta a história do espiritismo, mas denegrindo. Contando uma história que está na internet. Tem 2 histórias, tem a verdadeira e a mentira. Porque as irmãs Fox, ela criou fama na Europa, quase toda a Europa. Ficou famosa. A igreja novamente ficou com ciúme, ele se levantou contra eles. E ele incitou ela a fazer uma entrevista da maior imprensa, do maior jornal, e dizer que aquilo era mentira. Que elas inventaram aquilo para assustar a mãe dela, mas aquilo não era verdade, era mentira, era charlatanismo. E a igreja pagou 20.000 libras para ela fazer esta reportagem. Fazendo essa reportagem, ela perdeu a fama. Ficando só ela no mundo, pobre, moradora de rua, alcoólatra, foi encontrada morta numa madrugada de inverno. Dentre os seus documentos, as autoridades encontraram uma carta de confissão dizendo que aquela história que ela contou no jornal era mentira, que a igreja intuiu ela a fazer aquilo e pagou 20.000 libras para ela fazer aquilo, mas que a mediunidade dela era verdadeira, mentira era a história que ela contou no jornal.
Então, como eu disse, agora quase 200 anos, 2 sacerdotes aqui no Brasil, em uma rádio religiosa, grava um vídeo contando a história, dizendo que o espiritismo, a doutrina de Kardec, é uma doutrina mentirosa. Começou na mentira e continua na mentira até o dia de hoje. Aí eles contam a história que a igreja pagou e induziu a Catarina a falar no jornal. Mas eles não falam da carta. Se você quiser saber essa história, esse vídeo, entra no Caminho do Amor Francisco Pedro, Renascer para uma Vida Melhor, o vídeo A Mentira. Nós falamos essa história. Mas aqui no Brasil, no estado de Goiás, um pastor evangélico protestante gravou 4 vídeos. O estudo que ele fez sobre as 4 religiões do Brasil, que está criando dificuldade para eles. Porque essas 4 religiões, eles precisam tomar cuidado com elas, porque antigamente os evangélicos protestantes era a igreja que mais crescia no Brasil. Agora ele disse, irmão, agora o espiritismo está de 2010 para cá, está crescendo 60% ao ano, está aumentando cada dia mais. Aí ele fala, eu vou contar para vocês o que é a doutrina de Kardec. Aí ele conta a mesma história que o sacerdote contou lá das irmãs Fox. A história mentirosa que a igreja incitou, intuiu a Catarina a fazer. Mas ele não fala da carta. Sabe por quê, meu irmão? Porque a carta desmente a história do jornal que ela fez. A história verdadeira é da carta. Sabe por que que o pastor... Sabe por que, pastor, que o senhor não fala a verdade? Porque ninguém pode com a verdade, a não ser com a verdade. Porque Catarina, as irmãs Fox, não era espírita. Elas eram evangélicas protestantes e era membro da sua igreja, da igreja presbiteriana. Isso está na internet, não é invenção minha. Outra coisa, pastor, essa doutrina da terceira revelação não é doutrina de Kardec, é doutrina dos espíritos. Kardec, Hipólito Leão Denizade Rivail era um professor. Ele não inventou essa doutrina, ele codificou. E o espiritismo, pastor, começou em 1857. A história de Catarina, das irmãs Fox, foi em 1845. O espiritismo surgiu 10 anos depois, em Lyon, na França, por 2 meninas, sim. Só que elas não eram as irmãs Fox, não era chamava as irmãs Boudet, da família Boudet. As irmãs Boudet, o pai dela e a mãe dela frequentavam o Instituto de Pesquisa de Allan Kardec sobre os fenômenos espíritas. Pastor, o senhor disse que o espiritismo é mentira, porque o espiritismo não acredita que a Bíblia é a verdade. O senhor está enganado, pastor. Não é o espiritismo que diz isso. Quem diz que a Bíblia não é a verdade é Jesus, João Evangelista, João Batista e Paulo. Vamos conferir? Vamos lá no capítulo 1 do Evangelho segundo João, versículos 19 e 18. João Evangelista escreve, a lei foi dada por Moisés. A lei, aquela primeira revelação que nós falamos. Mas
a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus, a segunda revelação. E Jesus, no capítulo 14, e no 10, no 13, no 14, no 15, no 16, no 17, Jesus testifica que a verdade é o Evangelho, não é a Bíblia. Paulo de Tarso, ele disse: o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus é o poder de Deus para aquele que crê. Porque aquele que está em Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Porque Jesus, ele trouxe a lei que nos livrou do pecado e da morte. A lei da igreja. Da Adão e Eva, do pecado da indulgência, do pecado original. Porque a igreja, lá começou, fora da igreja não há salvação. Jesus trouxe fora da fraternidade, não há salvação. Os protestantes, evangélicos protestantes, pregam que apóstolo Paulo, ele pregou contra o espiritismo, quando ele disse na epístola: mesmo que desça um anjo do céu e lhe dê uma doutrina que não seja concernente ao Evangelho, não aceita. Porque é anátema, é mentira. Pastor, o Espiritismo não é uma nova doutrina. Lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Jesus fala: eu não vim destruir nem a lei nem os profetas, eu vim corrigir. O Espiritismo veio corrigir o chamado cristão, que não segue a Jesus, não segue o verdadeiro Evangelho, continua batendo na tecla na primeira aliança que não deu certo. Outra coisa, irmão, vamos examinar que lá a terceira revelação está no capítulo 16 do Evangelho segundo João, quando Jesus profetiza pela segunda vez sobre o seu sacrifício. Ele profetiza a sua crucificação, o seu martírio. Mas ele diz aos discípulos: mas isso tem que acontecer, deve acontecer, porque se isso não acontecer, o outro Consolador não virá. Se o outro não virá, meu irmão, é porque tinha um primeiro. O primeiro foi o Evangelho de Jesus, que vocês não aceitaram, porque assim está escrito. A luz resplandeceu nas trevas. A igreja e o homem não aceitou, porque eles amam mais as trevas do que a luz. O Espiritismo veio levantar o tapete do que vocês varrem por debaixo do tapete. Pastor, se você realmente aceitasse Jesus, seguisse Jesus, você não aceitava ser chamado de pastor, porque capítulo 10, Jesus fala que ele é o único pastor. Outro pastor que vier é ladrão e salteador, é lobo vestido de ovelha. Ou não está escrito isso? Kardec, pastor, ele pergunta para o Espírito: você critica essa doutrina? Diz que ela é errônea. Kardec pergunta ao Espírito de verdade: quem é o modelo dessa doutrina? E ele responde: Jesus. Se você examinar capítulo 5 e 6 de Mateus, que é o estatuto e a carta magna do verdadeiro cristão, a única doutrina que se adere mais ao cristianismo é a doutrina dos Espíritos.
Examina se essa doutrina está enquadrada nesses 3 versículos, o Sermão da Montanha e as Bem-aventuranças. E ele pergunta, Kardec pergunta, Adão e Eva existiu? E o Espírito de verdade responde, Adão e Eva existiu, mas eles não foram a primeira criação. Lê, escuta, ouve o nosso primeiro vídeo da primeira revelação. Nós explicamos isso. Vocês não aceitam a primeira criação, vocês aceitam a criação de Adão e Eva que foi escrito pela igreja. E é errônea, é mentira, não é verdade. Distorce a verdade de Deus. Nós provamos isso dentro da Bíblia, com nossos atos. É só examinar que a verdadeira criação foi no 5º dia da criação. Kardec pergunta sobre aquela criatura que a igreja criou lá na Adão e Eva, que é Satanás. Que é aquela figura para obrigar os seus seguidores a servir, até como vocês pregam, que nós devemos tremer e temer diante de Deus. Vocês pregam isso. Mas diante de Deus, pastor, nós não precisamos ter medo dele nem tremer, não. Ele é Deus de amor. Nada existe fora deste amor. Então aquela figura foi para ameaçar, para pregar o ódio, para pregar o preconceito, a intolerância religiosa. Porque se Satanás deixar de existir, as vossas igrejas fecham, porque ele é a figura principal nas igrejas, principalmente chamada evangélica protestante. Então, Kardec pergunta, essa figura chamada de Satanás que a igreja prega, ela existe? O Espírito de verdade responde, não, ela não existe, porque se ela existisse, ela não seria condenada eterna como a igreja fala, não. Porque Satanás para vocês não tem salvação. Se ele fosse realmente, seria filho de Deus, então ele tinha direito da regeneração. Porque Deus, pastor, Deus é amor. Nada existe fora deste amor. Conheça a verdade que ela te liberta. Convidamos todo que nos ouve. Entra nos nossos estudos. Pega a sua Bíblia. A internet, confira. Vê se estamos errados. Nós, Grupo Ecumênico do Caminho do Amor, nós não pregamos a religião, não. Como o pastor, a igreja, tem medo do espiritismo porque é uma ameaça. Meu irmão, ninguém pode com a verdade a não ser com a verdade. Será que você consegue entender isso? Capítulo 11 do Evangelho de Mateus, Jesus fala, bem-aventurado quem tem os olhos de ver e ouvido de ouvir. Aquele que quer entender, entende. Se você, pastor, da maneira que você pega, você está testificando, você e a igreja, o sacerdote, que vocês são donos da verdade. O monopólio de Deus e de Jesus não é de vocês, não. É da humanidade. Jesus não morreu pelos evangélicos protestantes, e nem pela igreja católica, e nem para os judeus. Jesus morreu para a humanidade. Ele é o nosso Deus, pastor. Não é meu Deus, como vocês falam, não. É nosso Deus. Aquele que se interessar, entra nos nossos estudos. Todos os nossos vídeos, nós temos os nossos contatos. Entre em contato conosco. Vamos pregar a verdadeira palavra, que é o Evangelho de Jesus. Porque, segundo Paulo, Evangelho é o poder de Deus. Meu irmão, minha irmã, examina a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, quase mais de 5.000 anos de religião. Nunca, em um só dia,
As vossas religiões, a igreja trouxe unificação para o mundo. E nenhum dia, nenhuma hora, a igreja conseguiu dar um dia de paz para a humanidade. Sabe por quê, meu irmão? Porque as vossas doutrinas são dogmáticas, são preconceituosas, são intolerância religiosa. Você separa em vez de unir. Isso que você está fazendo, você está separando. Você está com medo de 4 religiões, por quê? Vocês é dono da verdade? Jesus é o dono da verdade. Só o Evangelho de Jesus pode trazer paz para a humanidade, porque a igreja, a religião, ela separa em vez de unir. Jesus pregou o tempo todo: reino dividido não subsistirá. Existe uma igreja, uma religião mais dividida do que os evangélicos protestantes, pastor? Raciocina. Pastor, nós somos filhos de Deus, nós somos filhos da luz. Aonde você vai, um dia eu vou também, todos nós vamos. Jesus disse: na casa do Pai, há morada para todos. Não há um céu só que a igreja pregou, não. A morada, na casa do Pai, há morada, muitas moradas. Eu sou Francisco Pedro, sou um evangelista. Nós somos do caminho do amor. Nós pregamos o Evangelho. Nós não somos uma religião. Nós não pregamos outra religião, outra doutrina. Nós pregamos o Evangelho. Nós não temos medo de nenhuma religião. Ninguém pode com a verdade a não ser com a verdade. Convidamos a você, venha, vamos examinar. Não vamos discutir, não vamos brigar não, minha irmã. É unindo que nós venceremos, unido. Porque um dia, meu irmão, todas as religiões, queira você aceitar ou não aceitar, irmãos religiosos, um dia todos vamos morar com Deus. Não importa a cor da pele, não importa a sua religião, não importa a sua opção sexual. Nós vamos morar um dia com Deus, porque somos filhos dele, somos eternos. E ele é o nosso Pai, único, um só. E Jesus é o nosso irmão maior. Ele é o nosso advogado, é o nosso Redentor. Nosso, não é seu e nem meu, não. É nosso, nosso. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor.